Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é o primeiro programa Viva Voz Saúde do ano. E hoje é dia 3 de janeiro de 2026. Eu agora vou ter que me adaptar para não falar nem escrever 2025. Acho que a primeira semana é mais difícil. E nós estamos aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, que fica no bairro de Copacabana. E aproveitando esse fato, eu gostaria de fazer um introito, fazendo elogios a uma categoria que surpreendentemente foi fundamental para o sucesso da festa de Réveillon aqui do Rio de Janeiro. Eu me refiro à categoria dos bombeiros, né? Do Corpo de Bombeiros, que é uma categoria de servidores públicos e que durante as 24 horas que cercaram a festa maior de Réveillon, eles executaram mais de 600 salvamentos. A gente, aparentemente, teve um óbito na orla do Rio de Janeiro por afogamento, consequência de um afogamento. Ele chegou a ser resgatado com vida, e aparentemente a gente teve um óbito apenas de um rapaz, um adolescente. Mas tivemos mais de 600 salvamentos. Certamente a festa teria sido marcada se os bombeiros, os nossos heróis, porque às vezes nesses salvamentos eles colocam a própria vida em risco, né? Não é um salvamento em que eles ficam lá jogando uma rede do helicóptero, eles entram dentro do mar, eles se expõem às correntes, às ondas, né? Esse período do Réveillon foi de muita ressaca no litoral da cidade. E a outra observação, além desse elogio que eu gostaria de fazer a essa categoria, eu gostaria também de fazer um comentário que bate um pouco com as minhas lutas de saúde pública, né? Porque inúmeros, por vários meios de comunicação, oficiais e da imprensa, inúmeros alertas foram dados para os riscos de você se expor ao mar bravio desse período de 31 e 1º no litoral carioca. E esses 600 salvamentos, alguns eventos foram eventos surpreendentes. A onda veio e pegou a pessoa na areia. Mas muitos foram por imprudência mesmo, né? E a comparação que eu faço com a saúde pública de uma forma geral, por exemplo, a gente faz alertas sobre os riscos do nicotinismo, do tabagismo, há décadas. A gente diz há décadas que fumar mata 50% dos usuários. Há estudos, inclusive, que já estão falando em mata 2 em cada 3 fumantes. E a impressão que dá é que muitas vezes esses alertas entram por um ouvido e saem pelo outro, né? Nós ainda temos no Brasil mais de 10% da população dependente de nicotina. Então, às vezes, o alerta não é ouvido. A gente tem outros alertas, por exemplo, a gente alerta que se você parar o tratamento da tuberculose, você pode gerar uma resistência bacteriana e fazer com que a tuberculose fique eventualmente incurável. E o indivíduo muitas vezes abandona o tratamento. Todos os alertas que são feitos durante os acompanhamentos médicos, acompanhamentos das equipes de saúde. Então, eu queria assim, aproveitar
essa deixa que os bombeiros nos deram, e alertar mesmo a população. Os alertas sobre prevenção, sobre promoção da saúde, precisam ser melhores entendidos, ouvidos, e que se faça reflexão sobre eles, né? Quando a gente diz evite alimento processado, não é porque os profissionais de saúde têm algum problema contra as batatas de saquinho. A gente só primeiro alerta que não tem batata naquilo. Aquilo é uma massa feita por com uma série de ingredientes, mas nenhum daqueles ingredientes é saudável. Além de ter sal demais, você tem aditivos, você tem corantes, você tem conservantes. Quando a gente diz que deve-se evitar a bebida alcoólica e a bebida adocicada, deve-se reduzir o consumo da bebida alcoólica e, se possível, evitar completamente o uso de bebidas adocicadas industrializadas, é porque ali não tem alimento. Uma garrafa de refrigerante, ele tem conservante, tem água e tem açúcar. E tem umas substâncias que vão dar gosto naquela mistureba ali. Então, quando a gente associa isso por exemplo, ao sobrepeso e à obesidade, e isso é um pé para o diabetes tipo 2, a gente não fala isso porque a gente é chato. O profissional de saúde, às vezes, ele é visto como chato porque as pessoas querem lá ficar agarradas ao seu refrigerante e não gosta que ninguém fale mal daquele hábito, né? Que para alguns é até uma dependência psíquica, não é só um hábito, não é só um erro alimentar. Mas então, dito isso, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, que nos fez convidar a Eleonora Soares, que é lá do município de Duque de Caxias, quer dizer, atua no município. Você nasceu lá, Eleonora? Não, eu nasci na Baixada, mas fui criada na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, eu estou trabalhando lá em Duque de Caxias, eu trabalho especificamente com acompanhamento e tratamento de pacientes de tuberculose. É uma expertise minha de muitos anos, né? Desde 1980. Assim que Matusalém parou de atender, eu assumi lá no Hospital de Curicica e fiquei lá até me aposentar. E depois, há 4 anos especificamente, eu estou lá em duas unidades de Duque de Caxias, Saracuruna e Parque Equitativa, trabalhando com tuberculose. E eu entrevistei aqui no programa, no ano passado, uma enfermeira obstétrica, Bruna Fernandes, e nós falamos sobre a importância da amamentação. E foi nesse bate-papo com a Bruna Fernandes que surgiu a possibilidade de a gente ter aqui na bancada uma agente comunitária de saúde, uma ACS. E a Bruna ficou de me indicar um nome. No final do ano eu lembrei a ela e ela me indicou a nossa convidada de hoje, Eleonora Soares. Então nós vamos conversar hoje sobre algo que eu conheço, mas que muitas pessoas, sobretudo, que não são atendidas pela estratégia saúde da família, não têm o trato, não sabem da importância que essa categoria tem para a saúde pública, notadamente para a atenção primária à saúde. Mas antes da gente falar exatamente no que você faz e no que essa vamos dizer, essa quase que especialidade dentro da saúde, né? É um papel específico que, por exemplo, que vocês fazem, um médico não faz, né? Não. Da onde vocês vêm, o médico não está lá, né? Não vive lá. Então, nós vamos conversar sobre isso, mas antes eu queria um pouquinho da tua história. A gente sempre, quando começa o programa, a gente fica curioso para saber por que aquela pessoa faz o que ela faz, né? Por que ela
da onde ela tirou esse interesse, né? Então fala um pouquinho de você, até você ser essa experiente, mais de 20 anos, né? Doula, agente comunitário de saúde, técnica de enfermagem. Como é que começou isso? Você lá criança, você tinha profissional de saúde na família, alguma coisa assim? Mas antes de você responder, eu e Geraldo queríamos agradecer você estar aqui hoje. Veio lá de outro município aqui para a gente bater esse papo. Então queria muito agradecer e inclusive não só pela distância, mas por ser um sábado à tarde, né? Coisa que normalmente é um dia que a gente relaxar, tá com a família, e você está aqui, fez essa viagem para a gente conversar. Então fala um pouquinho de você assim, como é que surgiu essa sua vocação? Boa tarde, então, doutor. Eu que agradeço, né, porque é uma oportunidade interessante de estar aqui representando toda uma categoria, as pessoas que trabalham comigo, e poder também tirar essa dúvida, essa questão que muitas pessoas, como o senhor disse, não conhecem, gostariam de saber mais, né? Eu que agradeço, estou muito honrada de estar aqui. Bem, eu venho já de uma família humilde, né? Nasci numa família pobre, humilde. E eu, na verdade, com a separação dos meus pais, quando eu estava com 8 anos e meio, 9 anos, eu tive que cuidar de casa e irmãos enquanto minha mãe trabalhava. E então eu cuidava também de muitas outras crianças da minha idade, de idosos, ainda criança. E eu Você com 8 anos cuidava de irmãos mais novos. Um mais velho e um mais novo que eu. E isso era prazeroso também, era agradável e tal. Então já cuido de pessoas mais novas e mais velhas que eu desde a infância, né? E eu já tinha esse trato, então, essa coisa de cuidar, de estar presente, de ajudar na vestimenta, na higiene, na alimentação, nos cuidados com a saúde, ir à escola e buscar. Então, para mim já era algo conhecido, entendeu? E que eu tinha também prazer em fazer. E aí, quando veio a oportunidade de fazer as provas para começar a trabalhar como agente comunitária, eu fui, né, prestei as provas, pelo menos 3 provas eu fiz, e fiquei aguardando o chamado. Mas é um trabalho, o de cuidar, o de estar presente, o de ajudar, eu já conhecia. Mas quando você escolheu fazer esse concurso, é porque na sua comunidade, onde você cresceu e viveu, você teve contatos com agentes? Não tive. Não teve? Não tive contato, né? Não existia na sua eu não infância vou e adolescência? entregar a minha idade. Mas na sua infância e adolescência não existia essa estratégia saúde da família ainda? Não, ainda não. Então, a atenção básica era bem mais precária, né? Porque ainda não havia esse acesso à saúde pública, ainda foi antes, né? Do INAMPES. Então, na minha época, na minha infância, quem tinha direito à saúde precisava ter carteira assinada para poder ter acesso à saúde pública. Parece mentira, né? Quando a gente diz isso, que a gente viveu isso. Então, e aí quem não Viva tinha... o SUS, né? Pois não foi bem antes de 1988. Então, não havia, e também era muito difícil de ter carteira assinada naquele período, né? As famílias pobres, elas faziam serviços paralelos. A maioria não tinha acesso à carteira assinada também. E aí eu não tinha acesso ao SUS, não. E é engraçado que a gente vê essa mocidade hoje fazendo pouco falam até pejorativamente sobre CLT, né? Eu não quero ser CLT. Naquela época, às vezes, as pessoas queriam ser CLT, queriam ter carteira e não tinham oportunidade. Sim, verdade. Não tinha direitos, né? Porque você não tendo carteira, muitos direitos você não tinha. Eu me lembro de mais para trás, isso eu acho que eu não peguei, que quando pegava uma pessoa na rua
e ela não tinha carteira de trabalho, era presa por vadiagem. Exatamente. Tem certas coisas que a gente parece mentira que isso acontecia, né? É verdade, a gente tem até que falar mais sobre isso, porque a juventude realmente não faz ideia. E aí, elas, como está sendo dito, né, elas cancelam algumas experiências importantes na vida, né? Tudo é de acordo com o seu tempo. Hoje elas têm essa oportunidade de trabalhar sem CLT, sem carteira assinada, mas essas oportunidades não haviam lá atrás. Não era realidade naquele tempo, né? Então, para hoje elas curtirem esse momento, primeiro aconteceu de haver a CLT, né? Correr atrás de ter uma carteira assinada, de trabalhar na escala 6x1. E tem gente aí que quer que a escala seja 7x0, né? Tem muita gente que gostaria que o empregado tivesse folga nenhuma. É verdade. E aí, quando o nosso presidente vai lutar agora esse ano pela escala 5x2, tem muita gente criticando, editorial de jornal, né? Dizendo que ele só quer ganhar voto com isso, como se o trabalhador não fosse o bem-estar e a melhora de vida do trabalhador não fosse uma meta de décadas, né? Exatamente, até porque no século passado a carga horária era muito maior e as pessoas precisavam lutar por diminuir a carga. E as coisas foram dando certo. E hoje é a mesma coisa. Lutar pelo fim da escala 6x1 também é um direito, vai dar certo, as coisas vão avançando com o tempo, não é isso? Mais para trás ainda, da carga ser muito alta, a gente tinha um momento em que as pessoas trabalhavam e não tinham remuneração nenhuma, eram escravos, e muita gente foi contra a abolição. Né? Exatamente. Foi o que teve de fake news com a Princesa Isabel, foi um negócio... Mas, Geraldo, vamos botar aí o áudio número 2 primeiro, que são duas pessoas que eu pedi uma participação no nosso programa, que para falarem um pouco da importância da ACS, vão levantar a bola para depois nós dois aqui chutarmos. Isso. Lembra o nome todo dela que eu botei aí para você? Rita de Cássia Silva. Isso. A Rita de Cássia Silva é a coordenadora da atenção primária do município da onde você vem e onde eu estou trabalhando, que é Duque de Caxias. Então ela vai falar um pouquinho sobre a história e a importância dos ACS. Dá para você botar aí, Geraldo? Geraldo Rodrigues. Eu sou Rita de Cássia, coordenadora da Estratégia de Saúde da Família do município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Entendo que o agente comunitário de saúde é um profissional estratégico para a organização e o funcionamento da atenção primária à saúde. Sua atuação está diretamente relacionada aos princípios da APS: acesso, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade e coordenação da atenção. Inserido no território, o ACS desempenha um papel fundamental no cadastramento, acompanhamento e atualização das informações das famílias, contribuindo de forma direta para o planejamento das ações das equipes de saúde da família. O conhecimento detalhado da área descrita permite identificar riscos, vulnerabilidades e prioridades, qualificando a tomada de decisão da equipe multiprofissional. O agente comunitário atua na vigilância em saúde, apoiando a identificação precoce de agravos, o acompanhamento de condições crônicas, a busca ativa de gestantes, crianças, faltosos e usuários em situação de maior risco. Esse trabalho fortalece a prevenção, reduz a ocorrência de complicações e contribui para a diminuição de internações por condições sensíveis à atenção primária. Outro aspecto central no trabalho do ACS é a promoção da saúde e a educação em saúde, com orientações relacionadas à vacinação, adesão aos tratamentos, hábitos de vida saudáveis, saúde da criança, da mulher, do idoso e saúde mental. Essas ações ampliam o acesso à informação qualificada e fortalecem o autocuidado apoiado. O ACS também exerce papel relevante na articulação entre a comunidade e os serviços de saúde,
facilitando o acesso da população à unidade, organizando fluxos e apoiando o acompanhamento longitudinal dos usuários. Sua atuação contribui para a coordenação do cuidado dentro da rede de atenção à saúde, especialmente no acompanhamento pós-consulta, pós-alta e no monitoramento de casos prioritários. Do ponto de vista da gestão, o trabalho do agente comunitário impacta diretamente os indicadores de saúde, a qualidade da informação, o alcance das metas assistenciais e a efetividade das ações no território. Uma equipe com ACS valorizado, capacitado e integrado ao processo de trabalho apresenta maior resolutividade e maior capacidade de resposta às necessidades da população. Portanto, o agente comunitário de saúde é um componente essencial da estratégia de saúde da família e da atenção primária. Sua atuação qualifica o cuidado, fortalece o SUS, contribui para um modelo de atenção mais eficiente, equitativo e orientado pelas necessidades reais do território. Rita de Cássia, obrigado pelo seu depoimento esclarecedor, e estamos aqui com uma representante aí da atenção básica do município de Duque de Caxias, que é um município que eu aprendi a gostar, não conhecia, né? Eu comecei a trabalhar em novembro de 2021 lá, substituindo um colega que eu não conheci, mas me parece um colega era muito bom, muito respeitado, que a Covid levou. Ele era de lá e era da Fiocruz também, nosso doutor Genésio. Então, Eleonora, a nossa Rita de Cássia levantou a bola aí para a gente continuar a nossa partida aqui, né? Você podia explicar para quem não convive com a ACS, como você não conviveu lá atrás, as equipes de saúde da família não têm a cobertura de 100%, né, em nenhum lugar do Brasil. E o Rio de Janeiro não seria diferente. Então, muita gente que está nos ouvindo ou vai nos ouvir nunca teve na presença de um ACS. E muitos profissionais de saúde, por incrível que pareça, muitos médicos, nunca conviveram diretamente com ACS na sua equipe. Eu, particularmente, que trabalhei em hospital terciário a minha vida praticamente toda, quando eu atendia tuberculose no hospital de Curicica, era uma atividade feita dentro de um hospital terciário. Não era uma clínica da família, né? Era um serviço de pneumologia que tinha um ambulatório de tuberculose, como tinha de asma, de tabagismo, de DPOC. Eu nunca tinha convivido com ACS. E acredito que muitos colegas médicos, bons especialistas, também nunca tiveram ACS na sua equipe, né? E para te entrevistar, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, né? Sobre os agentes comunitários de saúde, os agentes de saúde endêmica, né? Tem um nome que me falhou agora, de controle de endemias, né? Então, tem os ACS e os ACEs. Aliás, as duas categorias, em janeiro de 2023, foram reconhecidas. O Lula sancionou a lei federal que reconhece vocês como profissionais de saúde, com todos os direitos e todos os regulamentos, né? É uma categoria agora, uma profissão regulamentada, né? Que não era. Por incrível que pareça, né? Você está se lembrando que na sua infância e adolescência você não teve contato com a ACS, mas nós só temos a regulamentação da categoria há 2 anos. Né? Parece mentira, foi em janeiro de 2023, nós estamos em janeiro de 2026, quer dizer, passou rápido, né? São 2 anos apenas, 3 anos de vigência dessa lei, né? Então, fala um pouco para quem não teve a convivência com vocês, e pode ser cabotina, pode encher sua bola, e a bola da categoria. Eu vou fazer a pergunta, então, direta. Qual é para você a importância de um agente comunitário de saúde? A importância, né?
O agente comunitário é um profissional da área da saúde, mas é também um amigo, é aquele que vai até o lar, se interessa pela saúde daquela família, busca soluções, orienta, se preocupa, leva casos importantes para a equipe de saúde, insiste para que ocorra visita médica no caso de necessidade, para que lembra o médico da importância dos encaminhamentos para que aquela pessoa que carece ela tenha um atendimento mais rápido, mais eficiente. Então, essa questão do vínculo é isso, é que a família ela se sente à vontade para falar com a ACS as coisas que ela, às vezes, fica sem graça de falar com a equipe médica, a enfermeira, entendeu? Está sentindo um sintoma de infecção urinária, de alguma doença, que ela não quer falar sobre aquilo com uma pessoa que não é tão próxima. O ACS ele vai todo mês à residência daquela pessoa e muitas vezes até fora do horário de trabalho, no comércio, é abordado. Inclusive, entendeu? te interrompendo, para você ser agente de uma equipe, né, agente comunitário de saúde de uma equipe da Estratégia de Saúde da Família, é obrigatório que você more naquela comunidade. Sim, me parece que atualmente essa obrigatoriedade já foi até revista, mas é preciso residir ali na região em que ela trabalha. Não necessariamente no mesmo bairro, mas na mesma região. Porque isso facilita o quê? A compreensão do modelo daquela comunidade, exato. Porque conhecendo, a gente sabe lidar com as questões locais, os problemas, né? Porque cada bairro tem a sua característica. E é importante ter alguém que o conheça, que o compreenda. E o ACS faz isso. Geraldo, nosso operador, Geraldo Rodrigues, me responda aqui, Geraldo. Você mora no Maitá. Você é atendido por uma equipe de saúde da família? Não. Nunca recebeu lá uma visita, nada? Não. Eu vejo aqui em Copacabana as pessoas com jaleco. Isso eu sempre tive muita curiosidade de saber, porque eu acho incrível isso, né? Porque o acesso que eles têm, sim. Quem tem esse acesso? Nós estamos, quer dizer, isso não é uma realidade também, né? Eu nunca fui visitado por um agente de saúde. Moro no Leblon e ele mora no Maitá, que é para quem não é do Rio, são 2 bairros relativamente próximos aqui na zona sul do Rio de Janeiro. E uma coisa que me chamou muita atenção agora na sua fala, quando você foi descrever a atividade e a importância, é que você falou que nós médicos, por exemplo, nível secundário e nível terciário, a gente se refere muito à pessoa, né? Porque o fulano está com problema X, a fulana está com uma doença Y, ou vai precisar fazer um exame tal. E na sua descrição você não falou em pessoa, você falou em família. O nome da estratégia já diz, né? Estratégia Saúde da Família, não é saúde da pessoa individualmente. E isso é uma coisa muito interessante, porque do ponto de vista, por exemplo, um especialista, muitas vezes, eu posso dizer a maioria das vezes, eu atendia o paciente, fazia um diagnóstico, pedia os exames, fazia um diagnóstico, tratava o paciente, sem às vezes ter visto ninguém da família dele. Tinha a menor ideia de quem é a família dele, como é que é a relação dele com a família. E às vezes na anamnese sai alguma coisa, quando você vai fazer uma pergunta sobre o passado de doenças da família, né, a história patológica familiar, você pergunta ali, eu não digo que é pro forma, porque na anamnese isso é importante, né? Saber se os pais eram diabéticos, você tem que ficar atento, se o pai teve câncer, você tem que ficar atento, a história pregressa tem a sua importância, mas não as relações intrafamiliares, muitas vezes, né? Sim. E quando você mencionou essa questão, é como se, me corrija se eu estiver errado, mas é como se você, ao entrar numa família,
você tenta fazer um diagnóstico, obviamente também fazendo a sua anamnese específica, mas da família, né? É isso ou eu estou errado? Não, sim, a família. A gente tem que ver o indivíduo como um todo. E o todo, ele está dentro de uma família. É, a família, entendeu? É bem complexo, de fato. A gente, no nosso trabalho, não tem como dissociar isso, né? Não é apenas um indivíduo. A gente visita a família, conhece a família, cuida e trata dos problemas daquelas famílias, né? Mas com relação à visita de um ACS, tanto ao Geraldo quanto ao senhor, essa visita ocorre... O senhor está no céu vendo as bobagens que a gente faz aqui, e que são muitas. A questão da visita é quando a família ou ela solicita esse cadastro ou ela é encontrada no território para ser cadastrada. Então, se são moradias, famílias que ficam ausentes, né, moradias que ficam vazias durante o dia e não tem quem atenda um ACS, ela não vai poder ser cadastrada, né? Que não tem ninguém que receba aquele profissional, e aí não vai haver visitas, entendeu? No Humaitá, eu não tenho conhecimento se existe equipe de saúde da família, né? Eu acredito que sim, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, você está atuando num outro município. Não. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos hoje, novamente, o secretário de Saúde, Daniel Sorans, que já havia sido num governo, no mandato anterior do prefeito Eduardo Paes, que teve um intervalo com o prefeito Crivella. E o Crivella, quer dizer, eu não sou um especialista em estratégia de saúde da família e nem nunca trabalhei em clínicas de família, mas o que a gente via, lia, ouvia é que o Crivella meio que destruiu o que havia sido construído na questão da estratégia de saúde da família do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E, aparentemente, pelo que eu entendo, assim, já tivemos aqui com a enfermeira Greff, que veio falar sobre vacina aqui conosco, e falou um pouco dos polos onde se aplica vacina e acaba pegando as clínicas de família também, que são grandes núcleos de imunização, né? E me parece que hoje nós temos 75% da população da cidade do Rio de Janeiro atendida pela estratégia. Eu preciso até confirmar isso e atualizar, mas me parece que é isso. Quer dizer, há ainda 25% da população que não está sendo atendida. Pode ser que eu e Geraldo estejamos, né, nesse 1/4 da população, não posso dizer. Como você disse assim, não sei se o Humaitá, naquela região, tem clínica da família. Eu acredito que sim, que tem unidades básicas lá, mas não sei quanto que eles abrangem daquela região, nem da minha. Mas, enfim, isso é até um tema para um próximo programa, que nós já fizemos um programa sobre estratégia de saúde da família com uma médica sanitarista, que é a doutora Eline Engstrom. E eu pedi à doutora Eline Engstrom que nos enviasse um áudio para a gente colocar aqui no programa. Eu vou pedir ao Geraldo para colocar ela falando da importância e um pouco também da história dos ACS. É o áudio número 1, Geraldo, por favor. É uma satisfação falar hoje sobre o agente comunitário de saúde, ACS, como carinhosamente ele é conhecido, eles e elas, né, que são profissionais que são parte da equipe de saúde da família, que é a forma como o SUS, nosso Sistema Único de Saúde no Brasil, organiza a atenção primária ou atenção básica, tá? Essa trajetória da saúde da família não é de agora, ela tem 30 anos, pelo menos, no Brasil, né? 31, 24, 31 a 32 anos. Na verdade, começou em 1994, com o Programa de Saúde da Família, que era chamado PSF, né? Que foi inspirado no programa de agentes comunitários de saúde, que chamava PACS, né? Que foi uma experiência que começou no Ceará,
em municípios pequenos. O professor Odorico foi um, já vi ele contando essa história, e começou muito na ideia de prevenção e promoção da saúde. Vinha da ideia de poder estar próximo do território, pessoas que moravam ali em áreas que eram áreas mais carentes, mas onde essa pessoa fazia essa ligação entre a família e as unidades básicas. Com isso, a gente foi aprimorando essa ideia de cuidado mais integrado, e de 2006, a gente lança a primeira Política Nacional de Atenção Básica, já propõe que haja a equipe de saúde da família. A política de 2011 aprofundou essa discussão e essa normatização do que seria a equipe da saúde da família, mas o que se normatizou na época é que teria uma equipe mínima, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 4 a 6 ACS, dependendo do tamanho que essa equipe cobriria no território. Essas equipes têm uma localização na unidade básica, mas também atuam no território. E aí, esse papel que antes era mais de prevenção, vacinas, promoção da saúde, educação, passa a ter um papel mais vamos dizer assim, mais complexo, né? Aumenta as ações de saúde, porque também o perfil da população mudou, as pessoas envelhecem, tem uma série de doenças e questões que podem ser manejadas na atenção primária. A maioria dos agravos podem ser manejados na atenção primária, e o que não for atenção primária tem que ser responsável por ordenar o cuidado na rede de atenção à saúde. Então, entra, além de prevenção e promoção, atenção, reabilitação, nessa perspectiva biopsicossocial, e atendendo pessoas, famílias e o território. E para essa PS, que é característica do SUS do Brasil, né, que tem esse olhar sobre o contexto de vida, sobre as desigualdades, sobre os determinantes sociais que influenciam a saúde, o agente comunitário é uma figura, é um profissional essencial, porque ele está ali no território, a maioria deles mora lá, alguns já não moram mais, mas tem uma relação muito próxima do território, é lá que acontece a vida, é lá que acontece o cuidado. Então os agentes comunitários têm esse papel importante de fazer visita domiciliar, de poder receber e trazer também para a unidade as pessoas que necessitam de cuidado, fazer busca ativa, um papel importante na vigilância em saúde, também reconhecer riscos e vulnerabilidades, tanto das pessoas, quanto das famílias, e quanto desse contexto de vida, né? E acho que também tem um papel importante no apoio ao tratamento, junto com a equipe. Então, não se faz só visita com prática educativa, mas também se faz visita para cuidar de acamados, cuidar de idosos, gestantes que às vezes não vão à unidade, ou vão, mas precisam de se olhar como é o contexto de vida daquele domicílio, crianças no acompanhamento todo do crescimento, do desenvolvimento, cuidado das feridas, e hoje os agentes comunitários têm até outras, vão ampliando o número de funções, né? Para isso, eles estão cada vez mais se qualificando, tem cursos específicos para CS, tem uma carreira mais estabelecida e estável, né? Reconhecimento dos seus direitos trabalhistas, que eu acho que isso é importante, e com isso a gente espera, é claro que essa agenda não está concluída, no sentido de que a saúde da família está implantada sem problemas, eu acho que a gente tem questões ainda para resolver, mas a gente acredita que esse modelo de cuidado baseado no território e nessa abordagem mais integral é mais efetiva para o SUS, tem demonstrado diminuir muitas internações, muitas doenças por esse tipo de cuidado, e o agente comunitário é, sem dúvida, uma figura que merece toda a nossa consideração e investimento,
e, enfim, sucesso para vocês. Um abraço. Então, essa foi Eline Engstrom, minha colega, amiga, sanitarista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Ela tem uma experiência grande com estratégias de saúde da família, e na reedição do programa eu vou colocar o link da vinda dela aqui à bancada. Nós fizemos um programa sobre estratégia de saúde da família. Antes do nosso intervalo, eu queria fazer aqui ler aqui os comentários, alguns comentários aqui no nosso chat do nosso canal no YouTube. Então, o primeiro comentário é da Bruna Fernandes, que eu citei no início do programa, que foi quem me indicou a convidada, Eleonora Soares. A enfermeira diz assim: boa tarde, aqui prestigiando essa importante entrevista. Também acho, Bruna, muito importante. O trabalho do agente comunitário de saúde é essencial para a estratégia de saúde da família e para a saúde pública. Concordo em gênero, número e grau. Alessandra Ataíde diz: boa tarde, aqui prestigiando uma amiga. Tá aí, Alessandra. E divulga pra gente, tá? Não só o programa de hoje, mas a reedição que eu vou fazer amanhã. E Elza Medeiros elogia aqui a entrevista. Parabéns, boa entrevista. Obrigado, Elza. Divulga também para a gente a entrevista. E Marcos Aurélio, o Marcos Aurélio fala, ele diz, grande Eleonora, mas ele tem uma outra pequena frase que eu achei muito interessante, nunca tinha ouvido essa frase. Ele diz assim: forte abraços. Só que esse abraços ele não escreveu com C cedilha OS no final, né? Ele escreveu com SUS. Então é abraços, né? E nunca tinha ouvido isso e já roubei para mim, viu, Marcos Aurélio? Fortes abraços para você também. Então, gente, Eleonora, vamos fazer um intervalozinho, uma música falando mal do cigarro que o Geraldo vai escolher, e a gente volta para esse bate-papo no segundo bloco, tá bom? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 3 de janeiro de 2026, nosso primeiro programa do ano. Esse ano, esse nosso programa completa 10 anos de existência. Quer dizer, 10 anos de existência que eu estou à frente do programa, que eu vim aqui antes como colaborador, como entrevistado, mas há 10 anos que a gente substitui a nossa amiga jornalista Milva Campos, que foi para outras atividades, mesmo dentro do jornalismo, e eu fui então ganhando essa experiência aqui, tenho esse prazer extraordinário de estar aqui, porque é uma forma da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, abranger a saúde pública de preferência como de uma forma mais ampla, né? O nosso foco, o meu foco originalmente principal é o controle do tabaco, que é o maior problema de saúde pública do planeta. Hoje são mais de 7 milhões de mortes, mais de 140 milhões de adoentados graves, só os graves. A OMS tem um cálculo de que para cada 7 milhões de óbitos você tem 20 casos graves. Então são 7 milhões, você tem 140 milhões no mundo de casos graves. Por isso que eu disse lá no início, que eu, me referindo aos bombeiros, né, que as pessoas precisam acreditar nisso, né? Na verdade, a música que o Geraldo escolheu hoje foi Eu Trago a Música, que é justamente para o indivíduo não tragar fumaça de cigarro, né? Nem cigarro convencional e nem fumaça, eu não gosto de chamar de vapor, dos dispositivos eletrônicos. Mas essa música é do Vange Souza e é interpretada pelo Vange e pelo Tony Garrido, nosso querido do Cidade Negra. E então nós estamos falando hoje, eu estou aprendendo muito com vocês, não só com você, como com as colegas que deram seus depoimentos a seu favor. E eu justifiquei, inclusive, que eu não tive a experiência de trabalhar com ACS na minha vida médica, longa vida médica, né? De formado, daqui a 2 anos eu faço 50 anos, e nunca tive, eu me formei em 1978, e nunca tive a oportunidade de conviver. Tive até um pouco, porque no final da minha carreira no Ministério da Saúde, o hospital que eu trabalhava, que era um hospital especializado em pneumologia, que é um hospital terciário, eu fui chefe
do serviço, mas também do serviço de endoscopia respiratória, de broncoscopia. Então a gente era um nível terciário de atendimento, mas lá pelas tantas foi criada uma clínica da família na mesma área, mesmo terreno do hospital. E ali eu tive contato com uma CS, a Marluce, mas ela não trabalhava para a minha equipe, né? Ela trabalhava para a equipe dela, mas às vezes alguns doentes que eu atendia, sobretudo de tuberculose, faziam parte da área do território dela. Então, eu tive ali um gostinho de como é legal você ter um ACS. Aliás, o pessoal de Duque de Caxias, da secretaria, se estiver ouvindo o programa, eu gostaria de ter uma ACS lá nas UPHs que eu trabalho, na Saracuruna e Equitatiba, hein? Não sei como a gente poderia viabilizar isso, mas enfim. Uma coisa interessante que em off a gente conversou, até instigado pelo Geraldo Rodrigues, dentro desse meu desconhecimento sobre a história dos agentes comunitários, surgiu aqui um assunto de que até um determinado momento, não tão longínquo assim, vocês trabalhavam pro bono, né? Vocês não tinham direito a nada e não recebiam igualmente nada. Conta um pouco dessa história, quando é que isso começou a mudar? Você tá no sistema há quantos anos? 20, você falou mais ou menos? Pois é, eu completei 20 anos em dezembro passado. Dezembro de 25 agora. Então você começou lá em 2005. Exato. Recebias alguma coisa nessa época? Então, eu tive que passar por 3 provas, né? É um processo seletivo que abriram na época. Isso é uma outra pergunta que o Geraldo fez no intervalo. Responde a essa pergunta. Como é que se passa a ser agente comunitário? Então, além da questão da formação pessoal, mas como é que se abrem as vagas? Como é que acontece? Naquele período, né, foi praticamente 2 anos antes. Eu entrei em 2005, 2003, abriu-se essa questão do concurso. Não houve edital, mas foi um concurso. E eu, como outras pessoas, guardamos essas provas, né? E nós realizamos provas de português, matemática, conhecimentos gerais, específicos. E aguardamos um certo momento, conforme foi surgindo desligamentos, vagas, para poder começar. Éramos chamadas. E aí, assim, eu comecei lá no bairro de Nova Campinas. 2005. Exato, final de 2005. Só que era assim, a gente não tinha direito a salário mínimo, nós não tínhamos direito a férias. Que é engraçado, né? O nome salário mínimo diz que é o mínimo, né? Mas vocês recebiam menos que o mínimo. Mas era comum em outros municípios e estados também. Porque, conforme o senhor falou, em 2023, o nosso presidente... atual. Isso. Ele reconheceu a categoria profissionalmente e tal, a partir de lutas, muitas lutas foram feitas, né? E desde lá a gente foi travando essas lutas para conquistar a carteira assinada, que não tínhamos, a bendita CLT, né? Alguns direitos trabalhistas, como 13º, fundo de garantia, férias, tudo isso foi a partir de luta sindical. A gente teve que Quando ir à você luta. começou, o salário era menos do que o mínimo, não tinha 13º, não tinha férias. Insalubridade nem vou perguntar. Não, né? nem pensar. Insalubridade veio agora, depois da Covid. E só agora depois da Covid. Quer dizer, o agente de saúde está no foco do problema, mas não era reconhecido como passível de uma doença ocupacional. Né? Pois é, não, isso tudo foi a partir das nossas lutas mesmo, entendeu? Foram reivindicações que ainda há municípios que não reconhecem também, não. E aí a gente foi se organizando, lutando, buscando por esses direitos. Que é engraçado, quando eu estive estudando para te entrevistar.
todas as páginas que eu entrei, governamentais, páginas de universidades, né, na internet, né, site do governo, tudo diz assim, é fundamental, é um elo entre a comunidade e as unidades de saúde, porque é imprescindível, porque é uma peça não sei o que, papapá. Mas até pouco tempo isso não tinha nenhuma valorização do ponto de vista pecuniário, né? Vocês como que trabalhavam pelo amor, né? Por amor à comunidade, o lugar onde você vivia, e aí você trabalhava e não ganhava nada. Pois é, a gente também teve que se compreender enquanto categoria, porque essa é a história do nosso país, né? O trabalhador em si, ele precisa lutar por reconhecimento. Sim. Então, a gente também, né, está inserido nessa história e tivemos que lutar, estamos lutando ainda. A insalubridade, ela precisaria ser de 40%, ainda não é. Ainda não é. A periculosidade, nem 1%, ainda não é reconhecida. Que é interessante você pensar, por exemplo, pensando na tuberculose, que é uma das minhas praias. É uma doença contagiosa. Exato. Certo? Transmite pessoa para pessoa, até pela fala, enquanto a pessoa não está sob tratamento. Quando ela vai na unidade básica, não, vamos dizer assim, como ela vai lá onde eu estou, por exemplo, eu o vejo uma vez, diagnóstico é feito, começa a tratar dele, ele negativa a transmissão, ou seja, em torno de um mês e meio, aquele paciente não transmite mais a doença. E eu, que o vi no início, o vejo lá, vamos dizer, 3 semanas, 4 semanas depois, o risco dele me contaminar é mínimo e eu estou lá biosseguro. Uso uma máscara especial, enfim, ele não fica tanto tempo na sala, a sala tem um ar-condicionado com filtro. Agora, vocês que vão na comunidade, que vivem na comunidade, da onde emergem esses casos por exemplo, de tuberculose, vocês estão ali e não recebem insalubridade, a insalubridade adequada. Agora não recebem a insalubridade adequada, porque até há pouco tempo não recebiam nada. Nada. Não é? É uma coisa curiosíssima, né? Tem certas coisas do capitalismo assim que eu fico curioso de como é que as coisas, como é que ninguém acha estranho, né? Ninguém acha estranho. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa, não foi nem do DIEESE, hein? Que o DIEESE tem fama de dizer que o salário mínimo do brasileiro tem que ser X, né? Que esse X normalmente é 4 vezes mais do que o real, né? A última vez que eu vi um salário mínimo que o DIEESE propunha como se fosse o ideal para uma família sobreviver bem, dignamente, seria R$6.000 por mês. E agora a gente está feliz da vida porque o salário mínimo aumentou 15 euros. Eu fiz as contas. De um ano para o outro aumentou R$100 e poucos que eu dividi por euro, que agora é tudo euro. O jogador de futebol é vendido em euro, recebe em euro. Aumentou 15 euros o salário mínimo e eu já vi gente dizendo que vai quebrar. Que as prefeituras não vão aguentar esse aumento, porque o aumento real é muito acima da inflação, que a inflação é 3 e botam o salário a 4, vai quebrar tudo. Mas no tempo da escravidão era muito pior, né? O sujeito ficava preso no armazém do senhor feudal, não podia sair dali nunca mais, só morto. Então nós já avançamos muito, vamos ser otimistas, né? Que daqui mais uns 300 anos a gente já... Mas vamos voltar para o papel de vocês. Quando eu brinquei que em todos os papers que eu li a categoria é insensada, eu brinquei porque vocês não tinham a remuneração em contrapartida a essa importância. Mas conta alguns casos assim que você considere emblemáticos e não vamos ser antiéticos, né? Não conte nada que não possa ser contado, mas algumas coisas curiosas das suas idas às famílias, né? Algumas coisas curiosas, vamos dizer, que um médico nunca tenha vivido. E mesmo, às vezes, muitas enfermeiras nunca tenham vivido porque não estão no território. Conta umas coisas para a gente, assim, diferentes que você viveu.
Isso não foi combinado, eu estou te fazendo uma pergunta assim de improviso. Eu vou ter que buscar lá na memória, né? Algumas coisas. Algumas coisas que você assim, poxa, se não fosse a ACS aqui, essa situação ia ser difícil. Eu lembro assim de algo, quando eu comecei, eu lembro assim sobre orientar a parturiente que teve um ferimento na mama por conta da amamentação incorreta, né? Aí eu levei isso para a equipe e o enfermeiro orientou, eu voltei à residência e orientei. Mas, assim, o enfermeiro não estava presente, né? Fui eu que tive que ir lá e orientar, assim, não havia medicamento para aquilo, para aquele ferimento no mamilo. E aí o jeito era passar a casca da banana na mama e tomar sol. Então, eu achei aquilo bem curioso, né? Porque, assim, só um ACS para ir lá na residência de alguém e orientar desse modo, né? Primeiro pela intimidade, né? Depois por convencer alguém que isso seria um bom procedimento. Só o trabalho do ACS mesmo para estar assim tão perto, né? Fazer alguém compreender isso, que ia solucionar um ferimento na mama. Eu tive, fazendo um paralelo com a pergunta que eu te fiz, eu ontem, por acaso, estava ouvindo um trechinho de uma entrevista que eu fiz aqui com uma dentista, a Valéria Roças, que ela esteve aqui conosco. E aí ela disse uma coisa para mim na entrevista, mas que eu tinha esquecido, tinha passado. Inclusive, Geraldo, eu vou fazer um corte dessa fala dela e vou divulgar só esse trechinho, que eu achei muito interessante. Ela trabalha muito com educação e saúde. E ela disse, uma das coisas que ela disse é que a gente tem que ouvir o que as pessoas estão dizendo. Quer dizer, a importância do que você faz, que além de você ouvir, você está vendo, né? Você está em loco, vendo como é que é a casa da pessoa. Tipo assim, você tem que guardar isso aqui na geladeira, mas você foi lá e não tem geladeira, você viu que não tem. Eu estou lá no consultório e posso falar isso. Você escarra de manhã, você vem aqui de tarde trazer o material, deixa na geladeira enquanto você... Sim. Não é? Só que ele não tem geladeira. E como é que eu vou saber que não tem geladeira? Para mim, todo mundo tem geladeira, não é? Verdade. A gente vive numa bolha, muitas vezes. E aí ela contou o seguinte, que a criança foi levada pela mãe com a ferida no lábio. E aí o médico ficou conversando com a enfermeira e fazendo análises da ferida. E dizendo, não, isso aqui pode ser lúpus, isso aqui não sei o quê, pode ser uma doença X, e a mãe tentando falar, e ele, espera um instantinho, estou conversando. Aí a mãe falou assim, não, doutor, só queria dizer o seguinte, que eu acho que isso aí é mordida de rato. Eu já falei com ele que tem que lavar a boca antes de dormir, porque a minha outra filha foi mordida também por rato. Então, aquilo que o médico estava elucubrando, que era uma doença autoimune, era um rato que tinha mordido. Ou seja, às vezes, se você está lá no local, você sabe que aquela casa tem rato. Você vai pensar de uma maneira diferente, né? E eu acho que isso é que talvez vocês façam de mais importante, que é levar para a equipe a realidade daquelas famílias que você está acompanhando, não é isso? Sim. Que as equipes não conhecem. Eu me lembrei também que quando eu iniciei, a gente ia com as dentistas fazer palestra na rua, né? E aí a gente acompanhava, levava naquelas casas de maior carência, onde as crianças não tinham escovinha, aí elas levavam um estojinho para doar. E a gente ficava na calçada ensinando a escovar, a usar a escova e tal, né? A limpar a boca. O senhor me fez lembrar. O senhor faz a gente lembrar tudo, menos... Você, me diz uma coisa, você seja bem franca e revele se quiser ou não. A gente que está na nossa bolha, eu que estou na minha bolha no Leblon, que é uma bolha que não pega nem o Vidigal, né? Porque o Vidigal já é uma outra realidade que não é a realidade do Leblon. E na minha bolha, eu não tenho convivência com movimentos violentos.
né? Então eu circulo pelo meu bairro, eu e do meu neto, que é o meu cachorro, Capitão Milagres, nós circulamos pelo bairro e nunca vi ninguém armado no bairro, a não ser os policiais militares, que tem um quartel lá do lado da minha casa até. Mas a gente sabe que há muitas comunidades que são dominadas por movimentos que usam de violência. Você considera que um agente ele é respeitado, ele é reconhecido, você circula nas comunidades, e os seus colegas, não precisa falar exatamente de você, mas os seus colegas se sentem seguros e respeitados mesmo pelos meliantes? É uma pergunta bem delicada e interessante também, porque a gente precisa que esse ponto seja abordado. É muito sensível, sabe? Embora a gente perceba um certo respeito, a gente também está em risco. Porque muitas vezes o que acontece? O respeito vem devido a gente também atender as famílias dessas pessoas que estão no envolvimento lá, do movimento, né, que às vezes porta arma e tal. Então, eles conhecem a gente, sabem que a gente cuida dos familiares, muitas vezes eles também precisam. E confiam em vocês, né? Eles não vão confiar na gente, 100%. Eles precisam confiar porque eles também necessitam do atendimento, mas a vida deles é uma vida de muita inconstância, né? Eles não vão conseguir confiar em ninguém, acredito eu, porque é um ambiente de muita violência, de muito abandono, né? Eles também estão em situações de vulnerabilidade. Mas é uma questão assim, muitas vezes nós estamos em risco, porque as pessoas armadas muitas vezes estão sob o uso de drogas, e isso tira a acuidade mental, tira a capacidade visual, de refletir melhor, né? Qual a atitude melhor. Muitas vezes a gente passa durante o trabalho e está havendo conflitos entre a polícia e os meliantes. Então, é um perigo, porque a bala ela não vai escolher para onde ir. A quem atingir. Eu já tive ocasião que eu falei, não, eu não vou lá agora, porque se eu cair ali, eu vou ser apenas mais uma. Então, eu preciso me preservar. Às vezes, quando o conflito já está instalado, o problema é quando você está lá e o conflito começa, né? Sim, nós já tivemos casos assim de visitar uma família e alguém colocar a arma assim na cabeça da médica. O carro não reconheceu, não conhece. Ou então é alguém que foi recrutado que não é morador dali. E aí ele se sente ameaçado. Então, o papel do agente de saúde, quando ele olha, a gente fala, a gente é agente de saúde, é a médica, vai visitar o paciente. Aí ele já recua. Entendeu? Mas o nosso papel enquanto agente facilita por isso, porque eu me sentiria à vontade para falar isso. E ele vai entender. Mas a médica que não é da comunidade, ela não consegue falar essa linguagem, ela não tem aquele hábito, né, a vivência, ela está fora, e aí o agente de saúde ele faz esse intercâmbio, ele se sente na habilidade de interceder, de se posicionar, né? E aí acontece justamente do cara recuar e tal, mas se ele estiver muito drogado, pode ser que ele não aceite, isso é um risco grande. Você fez a sua formação, você tem várias formações, né? Na área de fitoterapia, auriculoterapia, você é doula. Sim. Mas você fez a sua formação específica sobre o tema que nós estamos falando aqui, numa parceria que foi com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Sim. Essa universidade, assim, ela tem uma expertise maior, ou assim, por que você acabou entrando nessa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Então, essa parceria não foi uma escolha do ACS, né? Já é uma questão do Ministério da Saúde, né, que escolheu.
Nós nos sentimos assim agradecidos que o curso online facilitou muito. A Fiocruz já proporcionou um curso também, né, em técnico de agente comunitário. Que você fez também. Eu não fiz, não porque fez justamente precisava ser presencial, tem que se deslocar até a Fiocruz e tal, e isso dificultava muito. Imagina agora com esse calor, né? Parava o trabalho, tinha que se locomover, gastar dinheiro com passagem, que onde eu moro é muito alto custo. E aí online facilitou muito. Porque... Esse curso, para uma pessoa que esteja interessada, por exemplo, esse curso leva quanto tempo, mais ou menos, a formação de vocês? Então, durou cerca de 1 ano. 1 ano? Foi 1 ano. E ali a partir dali, você pode concorrer a uma vaga ou as pessoas podem... Só foi aberto para os profissionais já atuantes. Só para os atuantes. Só quem está atuando. Eu acredito que já faz parte justamente desse programa de reconhecimento da categoria. Porque, como estava sendo dito, né, você falou, colocam a CS lá em cima, vocês são imprescindíveis e tal. Então, eles sentiram a necessidade de a gente ter um curso técnico para o reconhecimento, né? E a nível assim federal, né, uma universidade, mesmo a gente já atuando. Eu tenho colegas na unidade onde eu trabalho que têm 24 anos de serviço e são excelentes profissionais, porque mas também não tinham curso, não podiam ser reconhecidos não tem formalmente. esse título, o título né, de técnico, e aí eles proporcionaram esse acesso ao diploma de técnico para facilitar um reconhecimento, que a gente já trabalhou com alguns profissionais que tratavam a gente como se não fizesse parte também, não fosse um profissional. Eu já tive a ocasião de falar, não, mas eu também sou uma profissional da área da saúde. Eu também sou. Imagino. Estou imaginando a cena aqui. Não, porque eu sou... Calma, eu também sou profissional. Vem cá, quando você está lá com as famílias, você já teve assim, a oportunidade de fazer as pazes entre marido e mulher? Ou, na vivência de vocês com as famílias, violência doméstica é uma realidade? É uma realidade, sim. Eu já tive, sim, a oportunidade de facilitar essa coisa do entendimento entre casais. Já teve ocasião até que uma foi morar na minha casa com a filha, porque teve medo de violência e tal. E depois ela fez um acordo com o marido, voltaram a morar, a dividir a casa e tal. Mas ela foi morar na sua casa? Foi morar numa casinha humilde, mas ela foi, porque não tinha familiares por perto e tal. E violência doméstica também. Violência familiar é muito comum. Muito comum. Muito comum. E como é que você lida com isso? É um aprendizado. A gente precisa aprender a lidar. É por isso que também ser agente de saúde é interessante, porque é um desafio diário. E assim, vai desenvolvendo o ser humano em si. Isso. Competências, né? Exato. A gente precisa desenvolver habilidades, né? E eu acho que é por isso que as pessoas também se apaixonam por essa profissão, né? Por isso que tantos trabalhavam por amor, né? Também, mas... voltando à história de você, do respeito, que eu acho que na vida a gente também, às vezes, tem outras benesses que não são via dinheiro, né? Então, você se sente recompensada pelo que você faz? Independente se bem ou mal remunerada, mas te dá prazer no que você faz? Então, pergunta difícil, né? Em determinados momentos, sim. Inclusive, no meu status, em dezembro, eu coloquei um agradecimento a todos que contribuíram para a minha evolução, meu crescimento, a
a minha profissão, né, a minha atuação enquanto ACS, existem muitos casos que sim, a gente sente satisfação, reconhecimento, prazer, porque é muito bom ser útil assim nessa questão da promoção da saúde, né, da regeneração da saúde de uma pessoa. Isso é muito legal, muito bom de fato. E ainda mais quando a gente tem essa reciprocidade, o paciente também tem essa compreensão, aí é uma coisa bem legal, é muito bom. As famílias te reconhecem e aos outros ACS como pessoas especiais para elas, não? Essa é a ideia que eu faço. Sim, algumas vezes, mas Algumas também vezes. há muita incompreensão. Muita incompreensão. Por exemplo? Lidar com o ser humano é muito difícil. Sim. Então, é como eu estava falando aqui, é uma evolução diária. As pessoas, às vezes, elas não compreendem a si mesmas. Eu ouvi você falar aqui, né, que a questão do tabagismo, da alimentação, no início do programa, né, sobre os embutidos, os enlatados, os ultraprocessados. Às vezes, quando a gente está conhecendo uma pessoa, uma família, que a gente vai levar essas orientações de que os ultraprocessados, os industrializados, às vezes não favorecem a nossa saúde, as pessoas não têm essa compreensão logo de imediato. Porque a mídia o tempo todo fica dizendo que é legal, que é ótimo, que é prático, que é muito saboroso. É rápido. Isso, e ela não tem essa compreensão. Aí até ela entender isso, às vezes leva um tempo, adoeceu. E ela vai compreender isso depois, bem depois. Quais são as doenças mais prevalentes, assim, que se você pudesse citar algumas, que mais você tem visto, sobretudo as doenças crônicas? O que você tem visto mais, assim? É hipertensão, diabetes e obesidade. As três mais prevalentes. E várias faixas etárias, né? Sim. Gêneros diferentes. Desde a infância. Infelizmente, quando eu era criança, eu corria, eu brincava de roda, de coisas. Queimado. Isso, coisas que me moviam, queimavam calorias. Eu até comia açúcar refinado, mas eu gastava rápido. Hoje as pessoas ficam muito mais tempo sentadas, deitadas, paradas com a cabeça baixa, só mexe com a pontinha dos dedos. E eu também comia muito mais frutas de quintal. Minha mãe deixava eu tomar refrigerante nos domingos. Eu não tinha refrigerante, viu? Que bom, só aos domingos. Só aos domingos. Hoje fica difícil. Se eu chegar na casa de alguém e falar, você até poderia consumir refrigerante, mas assim, seria bom se você consumisse apenas aos domingos. Ninguém vai querer compreender isso. Isso. Você vai ser sempre uma pessoa não grata quando voltar na casa. Né? Exato. Sempre que isso está interferindo nos meus hábitos? Quem é você para vir aqui me falar isso? Então existe essa... Mas até uma amiga próxima minha, quando eu a conheci, uma cabeleireira, nós somos amigas há mais de 14 anos. Quando ela é 1 ano mais nova que eu. Quando eu a conheci, eu já falava com ela. Eu posso até citar aqui o apelido dela, querida. Eu falava, orientava, querida, comer muita linguiça com aipim não faz tão bem, procura... Aipimzinho frito, né? Isso. Cheio de... É uma esponja de gordura. É gostoso, não é? Exato. Bastante sal no aipim. É muito gostoso, só que assim, come só uma vez no mês, entendeu? Eu gosto daqueles temperinhos. Aqueles temperinhos maravilhosos. Então, quando a gente chega no lar de alguém, a gente tem que ter ciência. Você vai falar dessas coisas, mas... Fala e sai correndo. Planta a semente e desaparece. Primeiro conhecer a pessoa, porque ela vai ter essa compreensão bem mais além. Eu acho que vocês... É uma relação... A minha relação com os pacientes é uma relação de confiança. Não tem uma boa relação médico-paciente, paciente-médico, se não houver confiança dos dois, né? Agora, a sua tem que ser mais de confiança ainda, porque você entra na casa do indivíduo, né? Você invade, entre aspas, a intimidade do indivíduo. Você está vendo lá se a casa está limpa, se está suja, se o fogão está lavado, se a geladeira tem coisa dentro.
a necessidade da confiança é muito maior, né? E isso você também, esse lidar, você não aprende nos cursos, né? É uma coisa que você conquista, né? Exatamente. Agora, você tem uma característica que eu acho que talvez a maioria deva ter, que é a empatia, né? Eu acho que se você não tiver empatia, dificilmente você vai ser uma boa ACS, né? É necessário, sim. Para ser ACS, você precisa. Porque muitas vezes é algo assim que até choca, incomoda, mas tem aquela coisa da empatia, da humanidade. Que às vezes a pessoa ignora certas coisas e a gente precisa entender e tratar da saúde, do bem-estar, mesmo quando é algo que incomoda, que a gente sofre rejeição e tal, não entende, mas essa coisa do bem-estar do ser humano, a empatia, facilita bastante, é imprescindível. Você consegue, por exemplo, já que nós estamos falando de você, mas na verdade você é um elo, né, dessa corrente, sim. Você tem o resto da equipe. Você interfere assim, poxa, porque eu sinto isso, eu tenho muita dificuldade. Eu investigo muito diabetes nos pacientes de tuberculose, porque é um risco aumentado quem tem diabetes transformar a infecção por tuberculose em doença tuberculose, né? Então eu faço muito diagnóstico de tuberculose, eu vejo de diabetes. Eu vejo que muitos programas pensam muito no HIV, né, como uma associação comum. Mas a minha percepção de décadas tratando tuberculose, mesmo depois da infecção do HIV, antes e depois, eu vejo que o número de casos de associação tuberculose com tabaco e tuberculose com diabetes é muito grande, muito grande. Se eu for pensar, sem entrar em detalhes, mas se eu for pensar nos casos que eu tive em 2025, lá no município, da Associação Tuberculose com HIV, eu acho que eu tive 2 casos. E eu estou fazendo um levantamento agora de quantos casos eram diabetes, tuberculose com diabetes, eu acho que está em quase 30%, né? Então é uma associação muito presente. Aí que vem o meu sofrimento. Eu encaminho o paciente para ser acompanhado do diabetes e ele não consegue agenda. Eu comecei a tratar mais recentemente de vários pacientes de diabetes sem ser um especialista na área, porque eu não aguentava ver aquele paciente não ser atendido, né? E você, com a equipe, você acelera o processo, quer dizer, o agente, se eu tivesse agentes vendo os meus pacientes, talvez eu falasse com ele assim, vê se ele está tratando direito esse diabetes, vê se ele está usando a insulina da forma correta. Eu teria acesso ao que está acontecendo com o paciente e eu não tenho. O paciente falta consulta às vezes, eu não tenho acesso. Por que ele faltou? Aí de vez em quando a nossa equipe vai à casa dos pacientes fazer VD, né? Visita domiciliar. Sim. Mas se você já está ali, é só eu ligar para você, vai na casa de fulano faltou a consulta hoje. Não é assim que funciona. Você consegue agilizar os atendimentos que se outro território não tivesse acesso, ele não conseguiria? O acesso seria mais difícil? Sim, o trabalho da ACS é muito primordial nesses casos. A gente está sempre muito perto. A equipe ali, a unidade onde eu trabalho, eu costumo até brincar, eu vou falar aqui, mas eu brinco assim, que é uma das melhores ali da região. Porque a gente faz de tudo para facilitar o acesso do diabético. Por exemplo, se ocorre de ficar sem médico para aquela equipe, a gente recorre a um outro na mesma unidade para refazer a receita, para o paciente não ficar sem a receita. Isso é um problema. Tem paciente, se não tiver receita, ele não tem dinheiro para comprar. Exato. Para ir na farmácia popular, né? E também tem pacientes que têm uma resistência a fazer o tratamento por não compreender, não aceitar,
E aí a gente está sempre por perto, insistindo, falando. Eu me lembro que eu tirei férias em setembro e quando eu fui justamente para uma aula com a enfermeira Bruna, lá na minha unidade, a filha de uma paciente se sentou do meu lado e começou a me pedir para remarcar a mãe dela, diabética e hipertensa, que voltou do Sul, era moradora de lá, foi para o Sul, voltou. E tinha abandonado o tratamento, estava indo para emergência, isso em setembro, nas minhas férias. Mesmo assim, eu ouvi ela, conversei, orientei, falei, você está vendo? Esse é o trabalho. Eu estive com a sua mãe, marquei ela para consulta, e ela não, assim, ela estava resistente, não estava compreendendo a importância do tratamento. E aí, ainda assim, eu peguei a agenda, coloquei o nome da mãe dela, dei o papel do agendamento para que ela fosse à consulta. Porque o diabetes é muito prejudicial para a saúde. Sim, daqui a pouco ela está sem rim, né? E é triste a gente perceber que a gente está fazendo um trabalho, está ali cuidando, mas a pessoa não teve melhoras. Piorou, regrediu, está indo para a emergência o tempo todo. Então, a gente faz esse tipo de coisa, verifica se está com a receita em dia, se está tomando a medicação, se está compreendendo a importância do cuidado. Ah, ficou sem o médico, a gente vai até outro médico, pede a receita, avisa. A gente usa os nossos dados móveis, o nosso celular, o nosso Zap, para facilitar o contato com o paciente, avisar, olha, já pode vir buscar, sua receita está pronta. Olha só, no nosso chat aqui, Eleonora está de parabéns, a entrevista está sendo maravilhosa, beijos. Essa é a Alessandra Taíde novamente. Amanda Fernandes, Eleonora, parabéns pela entrevista. Enfermeira Bruna Fernandes, entrevista muito esclarecedora sobre o trabalho do ACS. Eleonora e Dr. Alexandre estão de parabéns. Patrícia Soares, boa tarde. Marcos Aurélio, eu já tinha referido. A Rosilda Vital, acho que não, Rosilda Alves, uma excelente entrevista. Parabéns, Eleonora. Boa tarde. A Senira deu boa tarde. A Lilian Pereira, parabéns, Eleonora, representando. Quer dizer, você está representando bem a categoria. São todos colegas. Bárbara, Vanessa, Eleonora representando. Paula Provita, entrevista maravilhosa. Sou muito grata a Deus pelas vidas da enfermeira Bruna. Essa é a Paula Provita, que acompanha minha filha desde bebê, já são 13 anos. Marcos Aurélio novamente, fazendo referência aos cursos, né? Os cursos técnicos de ACS e ACE são oferecidos pelo Ministério da Saúde através do programa Mais Saúde com a Gente. Quer dizer, bom esclarecer isso, Marco Aurélio, não sabia disso, Marcos Aurélio. Existe um programa do Ministério da Saúde chamado Programa Mais Saúde com a Gente. E agora a gente está vendo por que tem mais saúde quando tem a gente, né? Marcos Aurélio novamente diz que esse ano tivemos a participação de 191 ACS e 144 ACEs no curso, distribuídos em 16 turmas, 50% EAD e 50% presencial, legal, com a participação de preceptores e profissionais de saúde. Esse ano a formatura foi em 26 de novembro na quadra da Grande Rio, que é lá do município, né? Sim. De Duque de Caxias, a qual, né, a Grande Rio, somos muito gratos, disse o Marcos Aurélio. Ele complementa que dos 320 ACS antigos de Duque de Caxias, 260, ou seja, 81%, já fizeram esse curso de agente comunitário da saúde da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Kátia Medeiros, parabéns, amiga, sua experiência fortalece os novos agentes e representa Duque de Caxias. Fazemos a ponte e esclarecemos da importância do autocuidado. Isso é uma coisa interessante também, né? A Valéria Santos Pereira diz, parabéns, ACS aqui. Muito, tem um coraçãozinho que não deu para ler, muito em assistir um conteúdo tão especial.
Sucesso você, Leonora. Você obrigada, minhas amigas, meus colegas. Mas eu acho Faxina, acho que é um reconhecimento ao seu trabalho e à categoria também. Eu acho que se eu gostaria que alguma coisa ficasse do nosso programa aqui, é que essa categoria precisa de respeito, né? Eu acho que não só respeito das pessoas da comunidade, das pessoas violentas da comunidade, mas também dos gestores, né? Eu acho que dos gestores e das equipes. Eu acho que isso que você está trazendo, que você trouxe en passant, eu acho muito legal que, por exemplo, os médicos tenham clareza de que eles não são os reis da cocada, né? Eles são parte do processo, eles são parte da equipe, uma parte fundamental, né? Não existe uma equipe médica sem médico, mas eles não são a totalidade da importância da equipe, eles são parte. Há coisas que eu posso fazer que você não pode, como uma determinada prescrição de um medicamento, mas, por outro lado, esse medicamento que eu estou passando, se você não estiver lá na casa do paciente e disser por que ele tem que tomar, aonde que vai se prejudicar se não tomar, uma série de coisas, aquele remédio que eu estou achando que ele está tomando, ele não está tomando. Eu já tive essa experiência de achar que eu estava ali, tinha convencido o paciente de certas coisas, e depois, por exemplo, chega a mãe do paciente e fala, doutor, os remédios aqui que o senhor achava que ele estava tomando, estava tudo na gaveta. E eu nunca fui na casa dele, nunca vi aquela gaveta. Não acompanhava se ele estava tomando, se não estava tomando, né? Então eu acho que a gente tem que baixar um pouco a nossa bola, nós profissionais médicos e mesmo enfermeiros, e valorizar a equipe, né? Eu acho que, é isso que eu digo, se a gente puder ter deixado aqui nesse programa uma mensagem, seria que venham mais agentes de saúde, né? Que sejam formados mais agentes de saúde, não só para suprir as eventuais necessidades em Duque de Caxias, mas em todos os municípios. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, né? Acho que são 5.400. Isso tem que ser fortalecido. Isso não pode acontecer como aconteceu aqui durante o governo Crivella, na Prefeitura do Rio, que destruiu a estratégia de saúde da família. Se ele destruiu a estratégia da saúde da família, imagina o que ele achava dos agentes comunitários de saúde, né? Ele devia achar que, enfim, gastar dinheiro com essa turma, já mora lá, cuida lá dos seus, não precisa receber dinheiro, nem 13º. É incrível, não recebia férias. Incrível. Nem fundo de garantia, nada. Olha só, se alguém quiser entrar em contato com você para eu sei que você também é palestrante, né? Se alguém quiser entrar em contato, você daria algum contato seu? Fica à vontade. Eu não sou muito de mídia, né? Sim. O que eu mais uso é o WhatsApp. E o WhatsApp, mas você, por exemplo, você tem o Instagram, que eu sei que é Nora Brasil 1. O seu nome é Leonora e o endereço no Instagram é Nora Brasil 1. Isso é no Insta. E-mail você usa de vez em quando? Então, meu e-mail é norabrasil1@gmail. Tá legal. Já são 2 contatos aí, @gmail.com. Na reedição do programa, vou botar isso na legenda. E queria, eu e Geraldo, agradecer muito você ter se deslocado de outro município para vir aqui, num sábado de tarde, logo depois do Réveillon. Mas agradeço muito a Bruna, a indicação do seu nome e ter fortalecido a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você tem 2 minutos para fechar o programa e convidar outras pessoas comunitárias a serem agentes. Olha para aquela câmera lá e convida pessoas para serem o que você é. Eu fico muito grata também dessa oportunidade de falar da minha categoria, de poder incluir, né, todas as colegas que atuam atualmente fica redundante, mas que trabalham atualmente, né, como a CS, e convidar outras pessoas que queiram sim fazer esse trabalho, né, de cuidado, de atenção à saúde da família. É algo que apaixona.
embora também tenha muita sofrência. É muito sofrimento, trabalhar, por exemplo, com o calor de 40 graus, né? Mas é aquilo, cuidar do ser humano é muito importante, é muito satisfatório. E aí eu quero agradecer também aqui ao programa, à preceptora Bruna Fernandes, aos colegas de trabalho e às amigas que enviaram mensagem, que assistiram, a todos, tá? Foi um grande prazer. Deixa eu ler mais umas mensagens que chegaram agora no final. Valéria Santos Pereira, parabéns sou a CS de Duque de Caxias, essa é a Valéria Santos Pereira. Realizei o curso, hoje sou técnica em agente de saúde. A Senira Souza diz, são cursos muito influentes, nos capacitam e fortalecem o agente comunitário de saúde para atuar com mais bagagem, sabedoria e estratégias para lidar com a especialidade. Assina aqui tema, parabéns pela sua entrevista, Eleonora, que os ACS consigam adquirir todos os direitos trabalhistas como insalubridade e aposentadoria especial. Que me parece que é a lei que foi sancionada pelo Lula recentemente. E Elane Souza, mais uma vez, mais uma pessoa parabenizando você, Leonora. Eu aviso a todos os que estão nos ouvindo e os que mandaram mensagem que esse programa vai ser reeditado. Eu vou baixar do YouTube amanhã, reedito, boto legenda e tal, e vou colocar um trecho do vídeo do Lula, em que, no dia que ele sancionou a lei, que tem um número, eu esqueci o número da lei, mas que enfim, é uma lei federal que coloca os ACS e os ACEs, está aqui, em janeiro de 2023 foi sancionada a lei número 14.536. Foi exatamente no dia 20 de janeiro de 2023 que alterou a legislação anterior, enquadrou os ACS e os ACS como profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, a aposentadoria ainda estamos em luta, a aposentadoria especial. Ainda não faz parte? Não. Então é uma luta que eu já estou dentro. Que joia! Né? Geraldo, muito obrigado aos ouvintes, divulguem o programa, e Eleonora, sem palavras, achei que foi muito legal sua vinda aqui hoje, valeu. A gente foi fazer um trabalho, não foi eu que vi essa história, mas talvez quem está aqui me ouvindo tenha feito, que foi o Vitor, né? E teve conhecer, muito importante, se eu quero falar sobre educação e saúde, eu tenho que entender que cenário eu estou vivendo. Isso foi aqui na Cidade de Deus, tinha uma criança que foi procurada, estava com uma ferida no lábio. E aí a mãe falava, doutor, só um pouquinho, olha, eu acho que isso aqui pode ser um lúpus. Aí ele foi descrevendo junto com a auxiliar, eles foram vendo, aí, doutor, é rato. Já falei para ele que antes de dormir tem que lavar a boca, doutor. Foi o rato que comeu. Da minha outra filha, o rato mordeu o dedinho e comeu. Então, quando eu pensaria que seria um elemento para eu estar falando naquela comunidade, naquele segmento lá da Cidade de Deus, que tem muito rato, em vez de eu falar, escova o dente, você ficar com o dente bonito, escova o dente, para o rato não comer teu lábio. Sim. Mas seria um elemento que, se eu não conhecia aquele território, ou seja, a educação em saúde, ela fala assim, conhece o território, se apropria desse território, para a partir dessa apropriação, eu me senti com condição de orientar. Eu não sei se todos vocês acreditam em destino. Eu acredito. E eu não sei, Sandrão, se é obra de Deus, o que é, que essa luta começou em 2002 e essa luta se concretiza em 2022, 20 anos depois, exatamente quando eu começo o terceiro mandato de presidente da história desse país. E eu quero testemunhar aqui na frente de todos os companheiros e companheiras que são agentes de saúde desse país, aos meus queridos e queridas mata-mosquitos desse país, que o Sandrão nunca deixou de cobrar aquilo que vocês estão conquistando hoje, graças à dedicação, à competência
e a vontade de brigar do Sandrão. Se alguém merece palma aqui, além dos deputados que aprovaram isso, é o companheiro Sandrão, porque ele é o grande conquistador disso. O nosso companheiro deputado Afonso Florencio, que foi ministro do Desenvolvimento Agrário, não pode estar aqui porque teve um problema na Bahia, sabe? Mas o nosso deputado Alencar também não sei se está aqui, me parece que não está aqui, sabe? O deputado Jorge Sola, não sei se está aqui também o Jorge Sola, que merece um abraço de vocês. O companheiro Carlos Veras não está aqui. O companheiro veneziano, Vital do Rego, senador, também não está aqui, mas está aqui o líder no Congresso do PT, o companheiro Randolph, que está aqui muito feliz. O nosso líder na Câmara dos Deputados, líder do governo, o companheiro cearense Guimarães. Além, eu não estou com o nominado aqui, portanto, eu não posso citar o nome de todos os deputados que estão aqui, mas eu queria dizer para vocês que quando vocês conseguem aprovar um projeto como esse, que parece significante, então, queridos e queridas, parabéns pela conquista de vocês. Continue lutando, Sandro, porque a luta é que faz a lei. E sem luta, a gente não conquista nada. Um abraço, parabéns aos agentes comunitários de saúde.